Olá, criançada, que a paz esteja convosco. Tudo bem? Como vocês estão? Vocês lembram de mim? Quando teve o vídeo de apresentação das profs, eu sou a tia Nina ou a prof Nina, como vocês desejarem me chamar. E eu vou querer saber, tá? Qual o título que vocês vão me dar, de tia ou de professora? Vamos então ao nosso primeiro vídeo com a tia Nina, né? Vocês já tiveram um vídeo semana passada com a Pro Sueli falando da Bíblia, da Palavra de Deus. Lembra que ela falou como foram os primeiros escritos e que na Palavra de Deus tem toda a instrução para uma vida feliz, uma vida honesta, uma vida correta que nos levará futuramente ao reino de Deus que será estabelecido nessa terra. Mas hoje o nosso tema é oração. Então vamos começar orando? Vamos orar? Você já orou hoje? Não? Ah, sim, você já orou hoje? Parabéns! Mas nós vamos agora juntos estar orando, tá certo? Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Papai do Céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que habita nos altos céus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos assim estudando a palavra do Senhor. Queremos pedir que o Senhor dispense sobre nós sabedoria para entendermos, compreendermos um pouquinho mais e assim poder crescer em graça e sabedoria. Te peço que o Senhor abençoe todas as crianças que estão a me escutar, que estão do outro lado da telinha, que nós possamos, Senhor, nesse momento, ser gratos ao Senhor por mais um dia de vida, por a nossa família, por o alimento, por um corpo perfeito que temos. E assim, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você já pegou a sua Bíblia, o seu caderno de anotação, seu lápis ou caneta? Hoje vai ter bastante versículos para vocês anotarem. E depois, entrar em contato através do grupo de WhatsApp ou do e-mail, onde vocês estarão enviando as atividades, os desenhos que vocês fizerem. E lá por quinta ou sexta-feira eu retornarei respondendo as questões que vocês nos enviarem, tá certo? E então, você sabe o que é oração? Sim? Muito bem. Não sabe o que é oração? Eu não estou falando de gramática, eu não estou falando da língua portuguesa. Eu estou falando de oração no sentido espiritual. Oração no sentido espiritual é uma conversa que nós temos com Deus. Então, essa oração pode ser longa, pode ser pequenininha, mas ela tem que ser feita de todo o coração, com toda a nossa sinceridade. Nós devemos procurar um lugar tranquilo, um lugar retirado de outras pessoas para nós conversarmos com o Papai do Céu e contar para Ele. Uma conversa mesmo, de pai para filho, ou melhor, de filhos para pai. Nós vamos, na oração, nós podemos pedir algo que nós queremos, nós podemos fazer o nosso agradecimento por tudo que acontece na nossa vida, nós podemos fazer oração pedindo que o Senhor nos conceda sabedoria, força, pedindo que Ele nos dê coragem, pedindo que Ele
cuide de nós por onde nós andarmos, mas principalmente para que Ele nos ensine qual é a sua vontade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, eu vou falar para vocês alguns registros da Bíblia, que é o que nos move, né? As informações que tem na Bíblia, que é o nosso manual de vida, de conduta. Algumas pessoas, alguns personagens que oravam, tinham uma vida de oração e, claro, Deus respondia às orações deles. Assim como as nossas. Às vezes Deus não responde exatamente como a gente quer, porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Então Deus faz com que as coisas aconteçam da vontade dele. E nós entendemos quando essas coisas acontecem. O nosso pedido foi atendido, o que a gente esperava foi realizado. Então, tem vários tipos de oração na Bíblia. Você conhece ou já ouviu falar de Sansão, aquele personagem que tinha força, porque Deus disse que não era para ele cortar o cabelo, e a força dele estaria em obedecer ao Senhor e não cortar o cabelo. Então, uma vez Sansão desobedeceu, contou para alguém que se ele cortasse o cabelo perderia a força. Assim aconteceu e depois ele orou pedindo que o Senhor restituísse, devolvesse a sua força. Está escrito em Juízes 16 e 28. Então, olha, pedido por força. Ana era uma mulher que não podia ter filho. E ela então orou ao Senhor e pediu um filho, e Deus deu um filho para ela, e o nome do filho da Ana era Samuel. Mais tarde, depois de menino para moço, ele já foi escolhido por Deus e virou um profeta. Isso está escrito em 1 Samuel 1, 11 e 14, está falando da oração de Ana. Ela orou pedindo força, pedindo um filho, e Sansão pedindo força. Nós temos Salomão, que foi um rei, e quando ele foi ungido rei, ele ficou preocupado porque tinha uma nação inteira para ele governar, ser um rei bom, justo, e ele orou pedindo sabedoria, e Deus concedeu sabedoria para ele. Está escrito em 1 Reis 3 e 9, pedido por sabedoria. Nós temos também registro de Pedro, que orou. Vocês lembram da história de Pedro? Pedro uma vez queria ir com Jesus, Jesus estava vindo, caminhando sobre as águas, e Pedro disse: Senhor, eu quero caminhar com o Senhor por cima das águas também. E Jesus disse: venha, venha Pedro. E Pedro foi e começou a caminhar por cima das águas, e de repente Pedro olhou para as ondas, para as águas, ficou com medo e começou a afundar. E olha o tamanho da oração dele, que pequena. Pedro falou: Senhor, socorre-me, não me deixe afundar. Está escrito em Mateus 14 e 30. Só essa oraçãozinha pequenininha, e o Senhor Jesus já estendeu a mão, segurou na mão dele e disse: não tenha medo, Pedro. E temos Paulo orando também, uma oração bem importante, Paulo orando para os crentes, aqueles que queriam seguir a Jesus, que eles fossem pessoas amorosas, pessoas que servissem ao Senhor com todo o coração, com alegria, com gratidão, que fossem pessoas diferenciadas
em todas as gerações, onde tivesse os crentes, pessoas que servissem a Jesus, essas pessoas deveriam ser reconhecidas por o amor e a fidelidade. Está escrito em Efésios 3, de 14 a 21. Então, Paulo orou, né? Já uma oração bem diferente. Ele orou para as pessoas que servissem a Jesus, fossem pessoas amorosas, honestas e fiéis, por todas as gerações. Então, ele orou por mim e por você também, né? Para que nós sejamos pessoas amorosas e fiéis. E tem um outro personagem que eu acho interessantíssima, duas orações que ele fez. Jesus, isso mesmo, esse personagem muito conhecido. Jesus orava constantemente. Na Bíblia tem várias citações de momentos que Jesus se retirava de onde estava e ia orar. Às vezes ele ia sozinho, às vezes levava um ou dois junto com ele para fazer companhia, e assim nós temos várias citações. Mas tem uma oração que eu acredito que você conhece, você já orou também. Está em Mateus 6, de 9 a 13, que é uma oração chamada oração modelo. Mateus 6, de 9 a 13, Jesus disse: portanto, vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus. Viu? Nós temos um Pai nosso e o Pai de Jesus também, porque foi ele que orou e ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E como que nós podemos santificar o nome de Deus? Tendo atitudes santas, atitudes boas, atitudes diferenciadas. As nossas atitudes, quando elas são boas, nós estamos santificando o nosso Pai que está no céu. Venha o teu reino. Esse é o desejo do nosso coração, que venha o reino de Deus. Para quê? Para que seja feita a tua vontade, tanto na terra como ela é feita no céu. Então, mais um conceito que o Senhor Jesus nos ensina através de uma oração. Fazer a vontade de Deus aqui na terra, assim como ela é feita lá no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, para nós não termos ansiedade com o futuro. Nos preocuparmos com o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Fala de obrigação, né? Que nós devemos perdoar quem nos maltrata, quem nos ofende, para recebermos perdão de Deus, porque essa é a condição. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então, quando nós perdoamos, nós recebemos perdão de Deus também. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Num período de tanto mal e adversidade, Jesus pediu que o Senhor nos livrasse do mal. E essa é a oração que Jesus nos ensinou, oração modelo, que nós devemos sempre orar. Mas teve outra oração muito importante que Jesus fez, e está escrito em João 17 e 20. Jesus estava, antes de ser crucificado, ele se retirou e foi orar. E ele fez uma oração, orou por o pessoal daquela época, daquele momento que estava ali com ele, por os seus discípulos, os seus seguidores. E ele disse assim, ó: Pai,
eu não rogo somente por esses aqui do momento de agora, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Uau! Que oração poderosa, que oração linda e que alcance grande. Olha, eu rogo por aqueles que ainda vão crer em mim através do que ficou escrito na palavra. Que lindo, né? Jesus orou por mim e por vocês aí também. Nós estamos incluídos nessa oração porque nós vivemos noutra época, noutro período, mas nós cremos em Jesus como está escrito na palavra de Deus. Então essa oração é para nós também. Você já tinha pensado nisso? Já tinha ouvido dessa oração? Que oração poderosa! Então a oração é como uma chave. Ela abre a porta para que nós alcançamos a bênção de Deus. Então nós devemos orar sempre, orar com fé, confiando. Deus vai ouvir a nossa oração e nos responder. Quando, tia? No tempo dele, na hora que ele achar que é melhor para nós. E a nossa parte é sempre orar, entregar, pedir que o Senhor ouça a nossa oração e nos dê fé suficiente para esperarmos as respostas de todos os nossos pedidos. E nós não devemos orar somente por nós. Assim como Paulo orou, né, por os que queriam ser seguidores de Jesus para que fossem pessoas boas, honestas e amorosas, Jesus também orou e pediu que por aqueles que iriam crer nele, nós devemos também orar, agradecendo por todo o cuidado do Senhor sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa vida e pedir que o Senhor alcance outras pessoas, que o Senhor ouça o clamor daqueles que estão pedindo também por as suas causas. Quando nós vermos alguém aflito ou com algum problema, nós devemos incentivar essa pessoa a orar e nós devemos nos oferecer para orar junto com ela também. Então essa é a parte da oração que nós estudamos hoje. Mas eu sei que vocês estão curiosos quanto a esse tecido branco que está cobrindo a cabeça da tia Nina, não é verdade? Vocês já conheciam? Já sabiam? Esse tecido se chama véu ou cobertura. Nós da Igreja de Deus, as mulheres da Igreja de Deus, usam véu, cobrem a cabeça cada vez que vão orar, que vão participar de culto, alguma atividade ou serviço relacionado ao espiritual, ao lado espiritual, uma obra ou um serviço para Deus. E agora eu estou fazendo um serviço para Deus, gravando um vídeo com algumas instruções para vocês. E lembram que no começo a tia Nina já fez uma oração, né? Nós já oramos. Então, uma vez tem um registro onde Paulo, o apóstolo Paulo, falou para as igrejas de Deus. Ele estava em Corinto e ele falou, essa carta está registrada em 1 Coríntios 11 e 5, a primeira parte do versículo diz que as mulheres, quando orarem ou profetizarem, devem ter a cabeça coberta. Depois ele continua falando, daí ele fala da hierarquia, que Deus é maior que Jesus, Jesus é maior que os anjos são maior que o homem e o homem é maior que a mulher e por isso a mulher deve cobrir a cabeça com véu quando for fazer um trabalho
para o Senhor, para estar debaixo dessa hierarquia, dessa ordem. E na parte final, no versículo 16, eu acho muito interessante o que Paulo falou. Ele falou assim, ó, algumas pessoas talvez queiram discutir sobre o que eu acabei de dizer, mas o costume que nós e as outras igrejas de Deus, ele estava falando de nós aqui de um lugar e as outras igrejas de Deus dos outros lugares, nós seguimos um costume. As mulheres podem orar ou profetizar as mensagens vindas de Deus quando estiverem com as suas cabeças cobertas. Interessante, né? Uma citação única, mas que tem um significado muito grande. Ele faz toda a narrativa do texto, explica e no final ele conclui dizendo assim, ó, algumas pessoas talvez queiram discutir sobre o que eu acabei de dizer para vocês. Mas o costume que nós aqui e as outras igrejas de Deus seguimos é o seguinte: as mulheres podem orar ou profetizar as mensagens vindas de Deus quando estiverem com as suas cabeças cobertas. E isso é o suficiente para nós crermos que Paulo tinha direção de Deus, o que Paulo falava era inspirado por Deus, e por isso nós usamos esse véu quando estamos trabalhando para o Senhor. Nós voltaremos numa outra oportunidade falando melhor sobre todos esses detalhes, sobre os pontos de fé da Igreja de Deus, como nós cremos, no que nós cremos da palavra. E então, né, o tempo hoje é limitado, nós não podemos nos estender, tem um tempo para isso e nós temos um caderno de lição a ser seguido. Numa outra oportunidade, nós teremos outros assuntos e assim nós conversaremos mais. Portanto, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, fique ligado, porque nós voltaremos com muitos outros assuntos interessantes para vocês. Por hoje é só, eu fico por aqui, espero que vocês gostem, anotem, façam pesquisa de outros personagens bíblicos que oraram e manda para nós no link que vai ficar exposto na tela. Entre em contato conosco. Se você mandar mensagem, se você mandar a sua pesquisa, eu retornarei na próxima quinta-feira ou na sexta, respondendo para vocês as suas perguntas. Beijo da tia Nina e que a paz seja convosco. Tchau!